tarde! Vamos fechar mais um conteúdo? Então partiu! Vamos abrir aí a nossa apostila na página 90. E aí vocês vão pegar o marca-texto e vão seguir juntinho com a tia Jana sobre, olha, o tratamento que está aqui na nossa apostila da água e do esgoto. Então, a nossa água e o nosso esgoto, ele passa por estações. Então, tem uma estação que a nossa água vai receber o cloro, tem uma estação que ela vai receber o flúor. Lógico que o flúor não é o mesmo que o dentista passa no consultório, mas é um líquido com flúor que ele também previne as cáries. Então, vocês vão perceber que a água, até chegar à torneira da sua casa, passa por alguns processos. A gente vai ver esse processo juntinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos marcar. De onde vem a água limpa que você e sua família usam em casa? Então, foco na apostila aí. Escuta a minha voz e foco na apostila. E o que acontece com ela depois que vocês a utilizam? Então, aonde essa água vai parar depois que ela cai na pia? Depois que ela sai do seu vaso sanitário? Ela vai para um lugar. Então, nós vamos ver. Descubra as respostas na ilustração. Então, é nesse desenho aí, ok? Então, vamos lá. O número 1. Então, a gente vai começar assim. A estação de tratamento de água. Nós vamos no verdinho primeiro, tá? Aí, depois, nós vamos no número vermelho. Então, nós vamos no verdinho. Marquem o que a tia Jana vai ler agora para vocês acompanharem etapa por etapa. Então, vamos lá. No número 1 do verdinho, a água é captada e levada para a estação de tratamento. Ai, tia Jana, não sei onde está o 1. Está aqui. Se acha aí na sua apostila. Tá aqui. Aqui, ó. Número 1. Tá? Então, a gente vai começar aí. E aí, vocês vão seguindo o caminho que tem aí. Inclusive tem tanque. Olha que legal. Aí ela é captada, quer dizer, ela é puxada. Ela é recolhida. No número 2 está assim. Na água são aplicados cloro, cal e outras substâncias que farão a primeira limpeza. Vocês estão percebendo que tem pequenas caixas? Essas caixas são reservatórios por onde a água passa para ser limpa. E depois nós temos aqueles reservatórios enormes, onde a água fica guardada e depois distribuída para as casas, que são esses enormes aqui. Tá aqui, ó. Então, para ela chegar aqui, ela tem que passar por esse processo. Então, primeiro ela foi captada, depois ela recebeu cloro, depois ela recebeu cal, que são substâncias que vão ajudar na limpeza. Então, vamos seguir. A água passa pela segunda limpeza. Essa segunda limpeza chama-se clarificação. Então, primeiro nome aí da limpeza que apareceu, que é um nome novo, clarificação. Ela recebe sulfato de alumínio, que é uma substância que ajuda a sujeira a se aglutinar e formar flocos. Tia Jana, o que é aglutinar? É se juntar. Então, o sulfato de alumínio, quando ele é colocado na água, as sujeiras que estão na água, elas se juntam assim, ó, e formam flocos que vão ser recolhidos. Os flocos mais pesados se depositam no fundo do reservatório.
Então, eles baixam. Depois são recolhidos, lógico. A água ainda é filtrada depois, então ela vai seguir o caminho dela. Então ela já recebeu, ela foi captada, ela recebeu cloro e cal. Depois ela recebe sulfato de alumínio, que é a clarificação. E aí agora ela vai para outro lugar. Então, a água recebe cloro e flúor. Vocês perceberam que ela recebe cloro 2 vezes? Para matar as bactérias que ainda existem na água. Gente, calma. Não é esse cloro que a gente usa na limpeza não, tá? É um cloro próprio. Ele tem uma porcentagem própria para ser usado no tratamento de água. Tanto que às vezes, eu não sei se vocês já perceberam em casa, que tem uma época que a nossa água tem um gosto meio estranho. As pessoas dizem assim, tá com cheiro de cloro. Que são depositados essas substâncias para limpeza. Isso não quer dizer, que eu vou morrer. Não, o problema é você beber água de outros lugares que não recebem tratamento, tá? Então vamos lá. A água recebe cloro e flúor, e o flúor que ela recebe ajuda a prevenção de cárie. Então, ela vai seguir. A água é armazenada em grandes reservatórios de distribuição. Então, tá aqui. Aqui, ó. Ela começa a ser armazenada aqui. Olha os encanamentos. Tem um cano e aí tem os reservatórios maiores. A água é armazenada nos reservatórios dos bairros. Então, nós temos reservatórios de água e essa água, ela vai ser distribuída para as casas. Então, ela vai chegar na sua casa depois desse processo todo acontecer. Então, ela não chove e cai na sua casa, não. Ela chove, enche a estação de tratamento, que tem que ter um nível de água, e aí de lá é captada a água e ela passa por todo esse processo até chegar na sua torneira. Se aqui em Angra fosse um lugar que fosse de temperatura negativa, a água ainda receberia uma substância para a água não congelar. Olha que legal! E aí na torneira ela sairia até meio embranquiçada. Por que que a tia Jana sabe disso? Porque lá no Japão a gente recebia água assim. No início a gente achava até estranho. A água recebia uma substância, porque estava muito frio, para não congelar a água nos canos até chegar a água na casa das pessoas. A água ainda recebia uma substância para não congelar nos reservatórios, tá? Como aqui não tem temperatura negativa para congelar a água, então a gente não precisa usar essa substância, tá bom? E aí depois, a água chegou na casa das pessoas. As pessoas usaram. E aí a gente usa praticamente água para tudo. A gente usa água para lavar louça, a gente usa água para fazer comida, para tomar banho, para lavar roupa, para lavar o cabelo, para lavar o pé, para não ficar com chulé, né? Então a gente usa água para botar água pro cachorro, pro passarinho. Então a gente precisa de água para tudo praticamente. Sem água não tem existência do ser humano. Então são duas coisas que não podem faltar na vida de um ser humano: a água e o oxigênio. E aí depois? Aí depois começa o processo aí da numeração vermelha, que é a água foi usada e ela tem que ir para a estação de esgoto. Então ela vai embora. E você achou que a água ia para onde? Tá.
sumia, né? Evaporava? Não. A água vai para um outro lugar. Depois de usada, a água vira esgoto, porque a água está suja. Ela é levada, ou a água, ou o esgoto, né, é levado para uma estação de tratamento. Hoje nós temos uma estação de tratamento que ainda está em construção, que é aquela estação de tratamento ao lado da rodoviária, ali. Ali é uma estação de tratamento de esgoto, tá? Então, agora você já sabe a localização. Ela estava ainda sendo terminada, não sei se já terminou, tá? E aí a água, o esgoto passa por tanques com grades. Então, a localização aqui do tanque com grades, tá aqui, ó. Agora o esgoto está voltando. E aí essas grades vão servir para reter a sujeira. Então, é aonde é retirado desse esgoto o papel e o plástico, por exemplo. Então, se passar por essas grades e tiver papel e plástico, já fica ali. Então, menos uma coisa no esgoto. E o esgoto segue caminho. O esgoto passa por caixas onde é retirado a areia contida nele. Vocês podem olhar aí na apostila que cada caixinha dessa tem uma coisa. Então, uma caixa tem grade. A outra tem uma caixa onde o esgoto vai ser tirado só a areia. Isso é limpo? É, gente. Passa por um processo do esgoto. E aí, quando aquilo chega a um certo limite, isso é retirado, tá? Não fica ali para sempre, não. Isso tem que ser limpo também. É igual a estação de água. As estações por onde a água passa, elas também são limpas. Senão vai chegar um momento que a água na nossa casa vai chegar suja. Depois o esgoto descansa. Você já viu o esgoto descansar? É porque quando a água para, a sujeira, ela se separa. Então, fica as mais leves em cima e as sujeiras mais pesadas ficam no fundo. Então, é quando eles chamam que o esgoto descansa. Chique ele, né? Então, vamos lá. Para que as partículas de sujeira se separem da água. Então, algumas partículas vão ficar em cima. Alguma sujeira vai ficar em cima. Aí ela é recolhida. E algumas sujeiras vão ficar embaixo. Elas vão descer. E aí elas também vão ser recolhidas. É tudo um processo, gente. Depois, o esgoto é levado para um tanque de areação, onde recebe partículas de ar. A areação vem de ar. Então, esse esgoto vai receber tipo um giro. Ele vai girar ali dentro. Uma batedeira grande de esgoto, que ajudam a diminuição da sujeira. Então, depois que ele passou pelo processo da areia, da separação da sujeira, ele vai para essa batedeira enorme. E aí, com o ar, ele vai novamente separar água e sujeira. O que for sujeira fica, o que for água segue. E aí o esgoto volta a virar água limpa, mas não potável. Então, é uma água que ela começou a ser limpa, mas ela ainda não está própria para ser tomada. Quando é que ela vai virar própria para ser tomada? Depois que ela passar todo aquele processo dela ser puxada, ela recebeu o cloro e o cal, depois ela recebe novas etapas, depois ela recebe o flúor, depois ela vai para os tanques até chegar à sua casa.
E aí começa o processo do esgoto todo novamente. A água volta para o rio. Então, ela volta para onde a nossa água está canalizada. Então, volta para a estação da água. E aí, voltando para a estação da água, ela volta a ser tratada de novo até chegar na sua casa. Não tem uns lugares, uns reservatórios que tem que chover, que o nível do rio precisa subir para a cidade ter água? Então, nós também temos que contar com as chuvas. Se não tiver chuvas, o nosso índice de água fica muito baixo. E aí vocês começam a escutar na cidade assim, ó, está faltando água em tal lugar, está faltando água em tal lugar. Por quê? Porque o nível da água está baixando. Então, nós precisamos da chuva, tá? Não é só a gente não, né, gente? As plantas precisam da chuva, uma rua precisa da chuva por causa da quentura. Você vê que a temperatura muda quando chuva, o ar fica mais limpo. O ar muito quente, ele fica pesado para quem tem problema respiratório. Então, a gente precisa de chuvas. Então, número 1. E aí vocês vão responder qual é a importância de tratar a água para o consumo. Escolha a alternativa incorreta. Então, o que está errado aí? Número 2. Porque o esgoto precisa ser tratado. Número 3. Você conhece lugares onde a água e o esgoto não são tratados? E aí essa resposta é pessoal. Então vamos marcar aí. Problemas do município. Infelizmente, todo município ainda tem problema de saneamento básico, principalmente. Ao longo do tempo, as paisagens do campo e da cidade são transformadas pelo trabalho do ser humano. Então nós vamos mudando conforme a necessidade e a quantidade de pessoas. Em alguns municípios, a área urbana, que é a área das cidades, tem crescido e avançado sobre a área rural. Em outros, as áreas urbanas têm se modificado com o aumento do número de moradias em locais que muitas vezes não são adequados para a construção, como as margens dos rios. E aí o que acontece? Quando chove, o nível do rio sobe e aí acaba a água entrando na casa dessas pessoas, infelizmente. O asfalto deixa o solo impermeável e sem a possibilidade de se infiltrar a água no solo. A água das chuvas escorre com mais facilidade e velocidade, acumulando-se nas áreas mais baixas do relevo. Assim, acontecem as inundações. Então, escorreu a água, choveu muito, o nível do rio sobe. Nas áreas urbanas, a grande quantidade de lixo produzido e seu descarte em lugares inadequados podem entupir os bueiros e contribuir para a ocorrência de enchentes. Então, choveu forte, tem lixo na rua, o lixo vai para o bueiro e aí alaga a cidade. Não adianta. Pessoa que deixa lixo, outra coisa, não é, a gente fala assim, a pessoa deixou lixo, não é só o saco do lixo não, gente. É o papel de bala que você joga no chão, é o chiclete que você joga no chão, é o copo descartável no chão. As pessoas acham que é só o lixo do saco de lixo. Não! Todo lixo, o papel do salgadinho quando você come joga no chão. Todo lixo que é jogado no chão, que muitas das vezes o pessoal não dá conta de varrer, porque o brasileiro, eu não sei o que tem mania de jogar lixo no chão. Esse lixo, quando chove, vai direto para o bueiro. E aí há um entupimento. Quando entope, não vai entrar na casa daquela pessoa que jogou o lixo no chão, gente. Vai entrar justamente dentro das lojas. Tem época em Angra que chove tão forte que as ruas ficam alagadas. E entra onde? Entram nas lojas, nas sapatarias, nas farmácias, nos supermercados.
Por quê? São lixo das pessoas que jogam lixo no chão. Tem uma coisa chamada lixeira. Então, quando você vê, faz igual eu, fala. Eu falo. Dá pra jogar o lixo no chão, na lixeira? O pessoal não gosta muito não, faz cara feia pra mim. A minha bolsa é repleta de papel. É todo lixo que eu não tenho visualização de uma lixeira perto, o lixo vai pra dentro da minha bolsa. Pode ser garrafa, pode ser canudo, pode ser o que for. Depois eu chego em casa, tenho que arrancar tudo aquilo dentro da minha bolsa. Mas eu não tenho a preocupação que o meu lixo vai prejudicar alguém. Então vamos lá. Além disso, problemas. Nós estamos no entupimento dos bueiros e contribuir para ocorrências de enchentes, o que pode causar a proliferação de doenças. Quando há enchentes, nós temos uma preocupação muito grande com a leptospirose. O que é a leptospirose? É quando alguém tem contato com a urina do rato. E aí, durante as enchentes, em lugares, né, que não tem saneamento básico, se tem a preocupação. Por quê? Porque a leptospirose pode levar à morte, infelizmente. Além disso, problemas como a poluição do ar causada pelo grande número de carros e fábricas têm prejudicado a saúde da população. Congestionamento e falta de moradia são exemplos de problemas que afetam as áreas urbanas dos municípios. Nas áreas rurais, ocorre o desmatamento, que é a retirada de árvore sem o plantio ilegal para a obtenção da madeira ou para plantações e pastagens, que ocupam o lugar da vegetação original, que deveriam ser preservadas. Além disso, práticas agrícolas inadequadas, como o uso de agrotóxicos nas lavouras, podem causar problemas ambientais, poluindo rios e contaminando os peixes. O que são agrotóxicos, que vocês vão perguntar? São substâncias químicas utilizadas nas plantações para evitar pragas. E aí, com o uso dessas substâncias, infelizmente, essas substâncias acabam entrando no solo e contaminando ou o solo ou indo para rios. Geralmente, plantações têm rios perto, né? Para drenagem da água, para molhar as plantações. E aí acaba, infelizmente, poluindo rios e matando os peixes. Nós temos atividade na página 93 para fazer. Nós temos, inclusive, aí uma aplicação de produtos agrotóxicos em uma plantação e ruas alagadas com chuvas. Vocês vão ver duas fotos. Depois nós temos sobre a usina, uma foto que vai perguntar. E aí nós temos uma cidade consciente, que é a página 96. Formas conscientes de cuidar do nosso município. Como vimos anteriormente, os problemas do nosso município afetam a nossa qualidade de vida. É dever do prefeito e dos vereadores buscar soluções para esses problemas. Por isso, nas eleições, nós temos eleição esse ano, inclusive, é importante escolher bem nossos representantes. Além deles, as pessoas e as empresas também devem fazer a sua parte. Então, cada um precisa fazer a sua parte, tá? Na imagem abaixo, estão identificadas algumas atitudes corretas que devem ser adotadas para a preservação do meio ambiente. Então, a número 1, não jogar lixo no chão. Então, tem uma cidade aí, e aí nós temos algumas
atitudes. Número 2, ir de bicicleta aos locais mais próximos. 3, dar preferências ao transporte coletivo. 4, manter áreas verdes. 5, tratar o esgoto. 6, variar as plantações. Número 7, utilizar pesticidas naturais. E número 8, preservar as áreas florestais e reflorestar. Reflorestar é plantar novas árvores. Então, de tarefa. Tcharam! Página 97. Página 98. Página 99. E o para conectar. Atenção, fechamos geografia. E aí nós temos geografia para responder. Então, força na peruca. Ah, outra coisa. Já façam as atividades prestando atenção e lendo. Porque a partir de semana que vem nós entramos na nossa semana de provas. Então, bom estudo e a gente se vê na próxima aula. Beijo grande, terceiro ano. Tchau, tchau.